Nesse vídeo, você vai conhecer tudo sobre os hábitos franceses. Boom! A cultura francesa é famosa no mundo inteiro. Comida, educação, reciclagem, cumprimentos. Tem muitos hábitos franceses. Principalmente, tem muitos hábitos alimentares. Se você gosta muito de comer, você vai amar esse vídeo. Nesse vídeo, também, vamos ver juntos os hábitos estranhos dos franceses. Se você quiser viver na França ou conhecer melhor a cultura francesa, é muito importante você conhecer os hábitos franceses. Assim, todas as coisas que os franceses fazem no dia a dia vai ser super normal para você. Hoje, com esse vídeo, você vai aprender muitas coisas. Eu vou deixar, como sempre, o meu hábito preferido, que eu acho mais interessante, em última posição nesse vídeo. Antes de começar, se você quiser conhecer mais coisas sobre a minha cultura, que é a cultura francesa, não esqueça de te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos que eu faço. Vamos que vamos! Entre os principais hábitos franceses, tem muitos hábitos alimentares. Principalmente, os franceses gostam muito de comer queijo. Muitos tipos de queijo. Na verdade, na França, tem dois jeitos diferentes de comer queijo durante uma refeição. O primeiro caso é comer o queijo depois do prato principal e antes da sobremesa. O segundo caso é comer um prato feito com queijo. E você quer saber a verdade? Tem muitos pratos na França que são feitos com queijo. Principalmente, la fondue. La fondue é um prato que, em geral, se come no inverno, porque no inverno na Europa está mais frio. E esse prato é muito quente. O princípio é aquecer numa máquina no meio da mesa o queijo e comer esse pedaço de queijo quando já está muito quente. O queijo, a minha razão de viver. Esse prato, em geral, se come em família ou com muitos amigos. É bem pesado, mas é muito gostoso. Um outro prato, por exemplo, é a raclette. La raclette, na verdade, vem da Suíça, mas se come muito na França. E na França, se come com queijo muito quente, com uma máquina que de novo fica no meio da mesa. Assim, todo mundo que senta na mesa tem acesso à máquina para aquecer o queijo. E depois se acrescenta batata e carne. De novo, é pesado, mas é muito bom. Eu vou engordar de 10 quilos com os teus conselhos, rapaz! A propósito, eu já fiz um vídeo sobre os pratos típicos franceses. Se você tiver interesse, você pode ver o vídeo aqui. Em muito lugar do mundo, é o caso no Brasil, o iogurte se come de manhã. Mas na França, você pode comer o iogurte em todas as refeições. Mas tem um jeito bem específico para comer o iogurte. Na França, o iogurte se come entre o prato principal e a sobremesa. Em outras palavras, pode substituir o queijo. A razão é que faz parte dos produtos lácteos. Então quem não come queijo pode comer iogurte. É o caso principalmente com as crianças. Em todas as cantinas da França, você vai ver que tem muitos tipos de iogurte e você pode escolher entre muitos sabores. Iogurte sem açúcar, iogurte sabor morango, iogurte sabor limão e muitos outros sabores. Então não tem que achar estranho se você for para uma cantina na França, em uma escola ou em uma empresa, de ver muitos iogurtes na hora do almoço. Não dá para falar dos hábitos alimentares dos franceses sem mencionar o vinho. Na França, quem fala de queijo, fala de vinho. A grande maioria dos franceses gostam de tomar um copo de vinho no momento da refeição. Tem vários tipos de vinho na França, principalmente o vinho tinto e o vinho branco. São quase 50 litros de vinho por ano e por pessoa que são consumidos na França. Tem muitos estudos sobre esse assunto. E tem um estudo super famoso que diz que quase 90% dos franceses bebem vinho pelo menos uma vez por ano. Então, finalmente, são quase todos os franceses que pelo menos tomam um copo de vinho no ano. Em outras palavras, quase ninguém vive sem beber vinho na França. Você vai ver que os franceses têm um jeito para beber vinho. Antes de beber, o francês gosta muito de cheirar o cheiro do vinho com o nariz. Maravilhoso! É o primeiro passo para um francês beber vinho antes de beber. Depois,
O francês que conhece muito bem o vinho vai mexer um pouquinho o corpo para ver os movimentos do vinho. E depois, o francês vai botar um pouquinho de vinho na boca dele sem engolir e sem beber. Ele vai mexer a boca por todos os lados. É o jeito para sentir o verdadeiro sabor do vinho. Muito bom esse vinho. Se você gosta de beber vinho, a França é o lugar certo para você. São muitos tipos de vinho, locais principalmente. Queijo, vinho, viva a França! Se você for para a França, você vai ver que os cumprimentos são muito importantes na França. Não dá para começar uma conversa com uma pessoa na França sem se cumprimentar. Se você chega para falar com uma pessoa sem dizer bom dia, que em francês se diz bonjour, você pode ter problemas. Essa pessoa pode estar chateada, porque pode ser muito grosseiro começar uma conversa sem se cumprimentar no começo. Em outras palavras, a cordialidade é super importante na França. Também, agradecer é uma coisa super importante. Vamos dizer, por exemplo, você está no metrô e tem muita gente, tipo super lotado de verdade. E tem uma pessoa que te deixa passar antes dela. É muito importante agradecer e dizer merci, que significa obrigado, para mostrar que você gosta do gesto que essa pessoa fez para você. Tem que saber que nem todas as pessoas vão te dizer observações negativas se você não tem essa cordialidade na França. Mas receber uma observação negativa de uma outra pessoa quando você não fala bom dia ou obrigado é muito provável, então eu prefiro avisar. Bonjour monsieur, merci beaucoup, au revoir. Os franceses gostam muito da comida de boa qualidade. Primeiro, comida saudável. Frutas, verduras, proteínas de boa qualidade. E além disso, eles gostam muito de alimentos orgânicos, que vêm de uma indústria que não usa muitos produtos químicos. Na França, esse tipo de loja que vende os produtos orgânicos se chamam les boutiques bio. São alimentos mais caros, mas a qualidade é muito boa. E comer esse tipo de comida é muito saudável e muito bom para o corpo e para a saúde. Se você for para a França, tu vai ver que os restaurantes fast food, tipo McDonald's, muitas vezes não estão cheios, bem pelo contrário, a fila é pequena. Então, se você for viver na França um dia, eu tenho certeza que você vai melhorar pouco a pouco a qualidade da sua alimentação. Na França, as pessoas são minimalistas. Significa que as pessoas podem ser felizes com poucas coisas, com poucos bens materiais. Então acabou carros muito bonitos, joias para mostrar frente aos amigos e aos colegas. Hoje em dia na França, a felicidade vem da paz, da sensação do bem-estar, passar tempo com a família e os amigos e tomar tempo para aproveitar da tranquilidade da vida. Por exemplo, as pessoas gostam muito de sentar num parque com um livro ou passear nos lugares bacanas da França. Quando eu era mais jovem e que eu morava em Paris, eu gostava muito de caminhar pelas ruas bonitas de Paris. Para mim era um momento maravilhoso. Um dia, quando eu vivia na França, eu convidei um amigo brasileiro para minha casa. E tinha vários tipos de lixos na casa. Ele me perguntou, por que você tem tantos lixos na sua casa? Ele também falou, na minha casa só tem um lixo. Então eu respondi que na França se faz reciclagem. Então tem um lixo para cada tipo de dejeitos. Em geral, tem um lixo para papel, um lixo para vidro, um lixo para plástico e um lixo para todo o resto. Eu concordo que dá mais trabalho quando está em casa, porque no momento de limpar a mesa, você vai ter que escolher e selecionar os resíduos. Mas na verdade, são alguns segundos só para fazer a sua seleção. E afinal, ajuda muito o planeta. Então eu acho que esse hábito, que hoje faz parte dos hábitos franceses mais famosos, é muito legal. Na França, ler é uma atividade nacional. Os franceses e os livros, um relacionamento super sério. Os adultos gostam muito de ler. E na escola,
todas as crianças têm que ler muito. Não é uma opção, é obrigatório mesmo. Ficção, filosofia, livros de terror, autobiografias. Os franceses gostam de todos os tipos de livros. E se você vai para um parque, você vai ver muitas pessoas sentadas lendo um livro. Ler na França é quase uma religião. Eu acho muito legal esse hábito, porque é uma maneira de conhecer mais coisas sobre o nosso mundo, a nossa história, e saber como melhorar o nosso dia a dia e ser melhor como ser humano. Há pouco tempo, eu vi um estudo num jornal francês muito famoso, falando que quase 90% dos franceses têm o hábito de ler. Então, afinal, são poucas pessoas que não gostam de ler na França. Caminhar com um livro na mão pelas ruas de Paris, por exemplo, é uma coisa clássica. E para te falar a verdade, era o meu caso quando eu vivia em Paris, a minha cidade nativa. Apesar de eu amar a cultura do meu país, tem um defeito grande. As pessoas gostam muito de reclamar. E muitas pessoas são negativas. Muitas vezes tá tudo bem e a vida é maravilhosa, mas sempre tem gente que vai reclamar. Por pouca coisa. Por exemplo, o seu trem tá atrasado de 2 minutos. E você pode ver ao seu lado franceses reclamando que queriam ver um trem super pontual, sem atraso nenhum. O trem já tá atrasado de 1 minuto. Que horror! Mas temos que falar a verdade. Um atraso de 2 minutos não é nada. Mas esse lado negativo faz parte da cultura francesa, infelizmente. Na minha opinião, eu acho que essa situação está cada vez melhorando. Os jovens, hoje em dia, são cada vez mais positivos. Mas eu acho que a gente vai ter esse hábito para sempre na França. Para ser honesto com você, foi uma das razões por as quais eu saí da França. Eu amo pessoas positivas. Eu sou muito positivo. É por isso que eu amo o Brasil. Os brasileiros são muito positivos. E se você também é uma pessoa positiva, deixa o seu like no vídeo. É por essa razão que eu me dou bem com os brasileiros. Então é muito importante você conhecer esse hábito. Porque se você começar a viver com franceses, não se preocupe se esses franceses reclamam muito ou são negativos com você. É só um jeito de exprimir as ideias. Mas na França, mesmo se uma pessoa está reclamando, não significa que tem um problema grave. Bem pelo contrário, muitas vezes tá tudo bem e bola para frente. Reclamar é um trabalho nacional na França. Na França, para se cumprimentar, entre duas mulheres ou entre um homem e uma mulher, se dão 2 beijinhos na bochecha, uma esquerda, uma direita. Eu sei que no Brasil, em geral, se dá só um beijinho para se cumprimentar, mas na França são 2. Entre 2 homens, na maioria das vezes, é só um aperto de mão. Mas quando os 2 homens se conhecem muito bem, eles também se dão 2 beijinhos na bochecha. Por exemplo, quando eu me cumprimento com um amigo de infância na França e não dou um aperto de mão, eu me cumprimento com 2 beijinhos no rosto. E eu faço do mesmo jeito com as pessoas da minha família, por exemplo, o meu pai. Então, se no Brasil a gente gosta muito de se abraçar, na França essa afeição se vê com os beijinhos. Na França, esse fato de dar beijinhos no rosto se chama faire la bise. É uma expressão super importante para você conhecer, porque se usa muito essa expressão na França. A propósito, se você quiser conhecer as expressões mais usadas na França, você pode ver o meu vídeo aqui. On se fait la bise? Na França, tem muitas greves. As pessoas gostam muito de fazer greves. E a influência dos sindicatos é muito forte. Então, quando tem um problema, até um problema pequeno, as pessoas começam a fazer greve. O objetivo das greves na França é ter mais vantagens, ter um melhor salário, mais dias de folga, melhores condições de trabalho. Qualquer razão é boa na França para fazer greve. E você vai ver, por exemplo, na televisão francesa, que as greves francesas às vezes são violentas. Infelizmente, os franceses não têm medo de usar a violência para fazer greve e ter mais chance de conseguir o que eles querem. Por exemplo, eu já vi durante uma greve brigas
entre o povo e a polícia, carros queimados e muitos xingamentos pelas ruas de Paris. Infelizmente, isso dá uma imagem ruim da França, mas é uma realidade e você vai ver nas notícias da França que quando acaba uma greve, uma outra greve que vem de outras pessoas aparece. Hoje eu tô com preguiça de trabalhar, bora fazer greve! No Brasil, as pessoas gostam muito de refrigerante. Mas na França, se não bebe vinho, as pessoas gostam muito de beber água. A razão é que a água é a melhor bebida para o corpo e a saúde. Então, desde criança, até nas cantinas da escola, quase todo mundo bebe água. Eu, por exemplo, no restaurante, eu sempre peço uma garrafa de água. Esse hábito é tão forte que a água na França é de graça. A razão é que a água na França é potável. Então você pode beber a água da torneira na França sem problema nenhum. Tem uma expressão bem específica que se usa na França para pedir água no restaurante. Se chama une carafe d'eau. Isso é um recipiente onde o garçom coloca água da torneira que as pessoas podem beber e aí todo mundo na mesa pode aproveitar dessa água fresca. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Agora, vamos falar de novo de comida. E esse hábito é o meu preferido. Me lembra toda a minha infância. Comida, de novo, de novo, de novo. Os franceses gostam muito de comer pão. Na França, esse grande pedaço de pão se chama baguette. Une baguette. E todos os franceses comem une baguette no momento da refeição. Se come para acompanhar tudo. O prato principal, o queijo, até às vezes a sobremesa. Então, para uma família francesa, é muito importante não esquecer de comprar o pão antes de voltar para casa à noite para jantar com a família. Quando eu era criança, a minha mãe sempre me perguntava: você não esqueceu de comprar o pão? Porque uma refeição sem une baguette na França não é uma verdadeira refeição. Quentin, tu as acheté le pain? Agora, você conhece todos os hábitos franceses, todos os costumes franceses no dia a dia, os hábitos alimentares dos franceses, mas também os hábitos estranhos dos franceses. Agora, você é quase francês. E você então, qual é o seu hábito preferido? Será que você conhece um hábito dos franceses que não mencionei nesse vídeo? Deixa um comentário agora mesmo aqui abaixo do vídeo para eu saber a tua opinião e eu respondo a todos os comentários. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos sobre a língua francesa e a cultura francesa. Também, se quiser conhecer todas as novidades do canal, você pode me seguir no Instagram e eu publico tudo. E se quiser aprender francês comigo, você pode receber o meu guia 100% gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender francês agora mesmo. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Agora eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Il y a beaucoup d'habitudes dans la culture française et c'est très important pour un Brésilien de les connaître. À bientôt.